Olá, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Mendes e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual que é o correto? Pochorel, escrito com U no final, ou Pochorel com O? Essa é uma dúvida de muitas pessoas que gera até uma certa confusão. É comum a gente ver em placas de sinalização em rodovias, sites de notícias, até mesmo em aplicativos de celular, Pochorel escrito com O no final. Mas o correto é Pochorel com U. E para compreender um pouco mais sobre essa história, por que essa confusão de Pochorel com U ou Pochorel com O, conversamos com o professor Gaudêncio Amorim, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Pochorel, o IHG. Vem comigo desvendar essa história, Pochorel com U ou Pochorel com O? Então, o município de Pochorel é um município de origem garimpeira, fundado em 24 de junho de 1924, exatamente por um grupo que buscava diamantes e o encontrou em São Pedro, e a partir dali foi o estupim da povoação, que em pouco menos de 2, 3 anos já tinha um povoado ali de 2, 3 mil pessoas naquela região, até chegar em 1926, quando parte daqueles garimpeiros ali, um grupo liderado por Maroldo Sodré, chega aqui no sopé do Morro da Mesa, entre os rios Pochorel e o Córrego do Bororo, e funda o garimpo do Morro de Mesa. E logo em seguida, então, vai se formar essa comunidade do Morro de Mesa, Veio o patrimônio, veio o distrito e veio a emancipação do município no dia 26 de outubro de 1938. Então, assim sendo, não há como, a exemplo de muitos municípios do Brasil, o nome de Pochorel ser constituído alheio à língua indígena Bororo, que era o caso aqui das tribos que habitavam grande parte do território onde hoje está Pochorel. E por essa razão, o seu topônimo tem essa origem, o Pochorel, que é oriundo da língua Bororo-Posserel, e que, aportuguesado, veio se constituir o nome, ou seja, o topônimo de Pochorel. Existem algumas coisas que precisam ser explicadas, que foram se transformando ao longo da história. Primeiro, esse Pochorel, que vem do Posserel, que em tradução borora é o rio das águas barrentas, águas escuras, ele nasce exatamente pelo legado dos índios bororos. E naquele início, os primeiros habitantes chamavam o Pochorel com o Pochorel, com U, alguns inclusive remanescentes daquela época costumavam falar um pouco fechado, o Pochoreu, por exemplo, mas depois foi ficando mais aberto. Tudo isso chegou até 1967, quando a administração daquela época e o parlamento municipal entendeu que precisava alterar esse Pochorel, que era com terminologia em U, para Pochorel com terminologia em ditongo aberto, um O. Então, de Pochorel com U, em 67, por uma lei municipal, Lei 120, passou então o Pochorel com O, Pochorel, com ditongo O. Tem no meio desse emaranhado de informações, de especulações, de senso comum, inclusive histórias que ainda existem hoje no imaginário popular de muitos remanescentes da nossa época, inclusive, que sustenta que esse nome de Pochorel com U foi mudado de Pochorel para O em 67, em função de uma consulta a uma numeróloga, uma espécie de cartomante, que teria dito que o nome de Pochorel com U, aquele U aberto, traria maus agouros para a história do município. Então, segundo a orientação mais mística, seria então bom que se fechasse, transformasse aquele U em O, fechando o suposto mal fluido que aquilo acarretaria ao município. E, segundo esse senso comum, as autoridades teriam se mirado nessa orientação e teria então, baseado nesse argumento, alterado o nome. Agora são histórias, são relatos
da sociedade, né? Não tem nada assim mesmo. O que nós temos é a lei que alterou de fato esse topônimo em 67, e isso vai vigorar até 2005, quando, por influência, por exemplo, da União de Escritores, aí, através do saudoso Joaquim Moreira e outros pensadores da época ali, o professor João de Souza, nós estávamos discutindo toda essa questão com universitários, estudando um pouco a língua portuguesa, os ditongos abertos, fechados, os acríticos, diacríticos. E, naquele momento, o prefeito Antônio Rodrigues da Silva mandou um projeto para a Câmara de Vereadores e, novamente, esse topônimo foi alterado. De Poxoréu, com ditongo aberto em EO, voltou a ser aquilo que era na origem, no início. O Poxoréu com U em ditongo aberto EU, passando a ser, então, Poxoréu com U, como era no início da povoação. Essas questões, as pessoas fazem um pouco de confusão. Então, atualmente, o nome de Poxoréu é Poxoréu com terminologia em U e ditongo aberto.